Você acredita que há mensagens ocultas nas profecias antigas? E se eu te dissesse que Nostradamus, o vidente mais famoso da história, teria previsto o surgimento de um Papa misterioso, Leão XIV, como o último líder espiritual antes do fim? Prepare-se para uma jornada entre profecias esquecidas, interpretações assustadoras e sinais que parecem se alinhar aos nossos dias. Se você gosta de revelações, profecias e teorias do fim dos tempos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vamos revelar hoje vai mexer com a sua fé, sua mente e talvez até com seu destino. Nostradamus, nascido Michel de Notre Dame em 1503, ficou famoso por suas profecias escritas em forma de quadras, poemas curtos e simbólicos que supostamente previram guerras, revoluções, desastres naturais e até a ascensão de ditadores como Hitler e Napoleão. Seus textos são deliberadamente vagos, escritos em francês arcaico misturado com latim e grego, e muitas vezes organizados em centúrias, coleções de 100 quadras numeradas. Mas há algo que poucos conhecem, um grupo de quadras não publicado nas grandes compilações, que teria sido guardado em um manuscrito raro descoberto em Lyon no século XIX. Entre essas quadras esquecidas, havia uma em especial que chamou a atenção de estudiosos ocultistas e vaticanistas. Quando o velho leão repousar em paz, virá um novo sol do sul celeste. Ele trará a chave do templo profanado. E os sinos tocarão a última prece. Essa quadra, ignorada por séculos, tem sido interpretada nos círculos mais obscuros como uma referência direta ao fim do papado tradicional e à ascensão de uma nova figura enigmática, o Papa Leão XIV. Mas por que Velho Leão? Segundo os intérpretes, essa é uma referência velada ao Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa da história vindo da América do Sul, ou seja, do Sul Celeste, e é também um Papa idoso, que já expressou o desejo de renunciar antes de sua morte, como fez Bento XVI. Já o novo Sol do Sul pode significar que o sucessor também virá de uma região inesperada, talvez da África ou da América Latina, mas com uma missão completamente diferente, abrir a porta para os acontecimentos do fim dos tempos. A expressão chave do templo profanado desperta calafrios entre os estudiosos do Apocalipse. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, fala-se sobre a medição do templo e a invasão dos gentios. Uma referência clara a um tempo em que a santidade será violada, e o mundo espiritual enfrentará seu maior desafio. E os sinos? A última prece? Para muitos, são imagens do fechamento de um ciclo. O toque final antes da revelação do Anticristo ou da Grande Tribulação descrita em Apocalipse 13. Agora pense comigo, e se essa quadra for realmente uma previsão da morte do Papa atual, seguida da chegada de um novo líder global com aparência de cordeiro ou mais intenções de dragão? E o nome Leão XIV? Até hoje, só existiu um Papa Leão famoso, o Papa Leão XIII, que teve visões sobre o fim dos tempos e sobre Satanás tentando destruir a Igreja em 100 anos. A escolha do nome Leão XIV não seria apenas uma homenagem, mas uma declaração de continuidade profética. No coração da cidade do Vaticano, sussurros antigos voltaram a circular pelos corredores dourados. Desde 2023, rumores sobre a saúde do Papa Francisco se intensificaram. Hospitalizações, dificuldades para andar, discursos mais breves. Para muitos, esses sinais não são apenas naturais, mas proféticos. Nostradamus teria previsto esse momento com precisão simbólica em outra quadra pouco conhecida. O pastor branco deixará o trono de pedra antes do grande eclipse do leão ferido. No silêncio da praça, a morte passará. E um novo nome será dado ao mundo. Os intérpretes dessa quadra enxergam o pastor branco como o Papa Francisco, vestes brancas, o trono de Pedro, viu o grande eclipse como um sinal astronômico ou político que ocorreria próximo à sua morte. O leão ferido pode remeter à igreja sofrendo crises internas, escândalos, divisões doutrinárias, e a perda de fiéis. E de fato, as escrituras alertam para tempos assim. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, o abandono da fé, já é observada em várias partes do mundo. Igrejas vazias, secularismo crescente, escândalos eclesiásticos. E Nostradamus, séculos antes, já teria avisado que, antes do fim, a própria igreja passaria por uma transformação profunda. Curiosamente, estudiosos notaram que em diversos momentos históricos, grandes eclipses solares coincidiram com mudanças significativas no Vaticano.
Agora, especula-se que um eclipse próximo, real ou simbólico, antecederá a morte de Francisco, o silêncio da praça sendo a Praça de São Pedro calada pelo luto. Mas o que vem depois? A profecia continua, um novo nome será dado ao mundo. Esse trecho tem sido interpretado como o surgimento de um novo Papa com uma identidade impactante, um homem que não será apenas um líder religioso, mas uma figura com peso global. O Papa Leão XIV. Segundo teólogos alternativos e estudiosos esotéricos, esse nome não é escolhido por acaso. Leão carrega simbolismos fortes, é a imagem do trono de Judá, mas também do poder régio. Em Apocalipse 13:2, o apóstolo João descreve a besta como tendo boca como de leão. A conexão entre essa simbologia e a figura do novo Papa seria, segundo alguns, um alerta disfarçado. Mas talvez a pista mais perturbadora esteja em outra suposta quadra de Nostradamus. O guardião dos 7 montes erguerá a mão e selará a aliança entre terra e abismo. Com palavras doces reunirá os povos. Mas o livro será fechado diante dos justos. Aqui, os 7 montes representam claramente Roma, cidade conhecida pelos 7 colinas. O guardião seria o novo Papa. Selar a aliança pode ser uma alusão a um acordo global, político ou espiritual, que unirá diferentes religiões sob uma só bandeira. Esse tipo de união pode soar bonito, mas muitos cristãos alertam para os perigos do ecumenismo forçado. Em Apocalipse 17, a Babilônia, a mãe das prostituições, representa uma união corrupta entre religião e poder mundial. A frase, com palavras doces reunirá os povos, encaixa-se perfeitamente com a imagem de um papa carismático, com discurso pacificador e globalista. Mas é o final que mais assusta, o livro será fechado diante dos justos. O livro aqui pode simbolizar as escrituras, fechadas, silenciadas, negligenciadas, enquanto a nova liderança promove doutrinas modernas e distorcidas, em oposição à verdade bíblica. Tudo isso, segundo os intérpretes dessa profecia, aponta para um momento crítico, a substituição do verdadeiro evangelho por uma versão distorcida, precedendo a revelação do anticristo. E assim, a morte de Francisco não seria apenas o fim de uma era, mas o início de um processo profético irreversível. Após a morte do Papa Francisco, o mundo entra em suspense. A Igreja Católica convoca um novo conclave, o encontro secreto dos cardeais para escolher o próximo líder da fé. Mas, desta vez, algo é diferente. Há uma atmosfera de tensão, de expectativa quase apocalíptica. O nome que surge após a fumaça branca surpreende o mundo, Leão XIV. Um nome pesado, simbólico, quase profético. Imediatamente, os estudiosos das profecias mergulham nos textos de Nostradamus, e uma nova quadra começa a circular entre os círculos ocultistas e os analistas bíblicos. O leão das sombras sairá do leste, entre ruínas de ferro e fogo sagrado, com olhos de paz e língua de sabedoria. Trará a união dos reis e falsos profetas. A interpretação mais comum é que Leão XIV viria de uma região marcada por conflitos, talvez o Oriente Médio ou o leste europeu, regiões onde ruínas de ferro lembram guerras passadas e presentes. O fogo sagrado poderia se referir a tradições religiosas antigas ou ao surgimento de um novo zelo espiritual. Mas é o restante da quadra que inquieta, a união dos reis e falsos profetas. Isso lembra fortemente o que está escrito em Apocalipse 16, 13, 14. E da boca do dragão, e da besta, e do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que fazem prodígios e vão aos reis da terra, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Será Leão XIV o falso profeta descrito em Apocalipse? Ou será apenas um precursor? As especulações crescem. Alguns apontam que ele não terá passado conhecido, surgirá de forma repentina, com poucos registros de sua vida antes do sacerdócio. Outros dizem que sua formação será marcada por espiritualidades mistas, cristianismo, misticismo oriental, filosofia moderna. Um papa que falará de paz, inclusão e reconciliação, mas que deixará de lado os ensinamentos centrais da Bíblia. E não para por aí. Em entrevistas iniciais, Leão XIV começa a propor reformas radicais. Redefinir conceitos centrais da doutrina. Criar um conselho espiritual interreligioso global. Propor um novo catecismo que una ciência e fé sobre princípios universais. O mundo aplaude. Mas os fiéis mais atentos começam a desconfiar. Uma nova quadra fictícia atribuída a Nostradamus começa a viralizar na internet. Na grande cúpula o tempo será dobrado. O selo antigo será novamente tocado. O pastor terá 2 vozes em um só tom.
e os fiéis verão, mas não compreenderão. Esse selo antigo pode representar um dos 7 selos do Apocalipse sendo reaberto, especialmente o 5º selo, que fala de mártires e da verdade sendo suprimida. Já a expressão duas vozes em um só tom pode simbolizar duplicidade, um discurso de paz e luz, mas com intenções ocultas. Como o cordeiro que fala como dragão, Apocalipse 13h11. Ao mesmo tempo, Leão XIV ganha notoriedade mundial. Discursa na ONU, nas grandes universidades, aparece ao lado de presidentes e líderes espirituais de todas as religiões. Ele não parece apenas um papa, mas um símbolo de uma nova ordem espiritual global. E os sinais continuam a aparecer. Um terremoto atinge Roma dias após sua posse. Um eclipse solar total cobre a Europa. Imagens de Maria chorando sangue circulam em redes sociais. Relatos de fenômenos estranhos em Jerusalém, trovões sem nuvens, relâmpagos secos, vozes inexplicáveis no Monte Sião. Tudo isso reforça a suspeita de que Leão XIV não é apenas um líder religioso comum, mas sim uma peça-chave nos eventos do fim dos tempos. A Igreja está dividida. Alguns o veneram como salvador do catolicismo moderno. Outros começam a deixá-la, acreditando que ele cumpre as profecias do engano final. E entre os que estudam profundamente a Bíblia, começa a crescer o temor de que o que está sendo testemunhado não é uma nova era de luz, mas o início da grande tribulação. Com a ascensão do Papa Leão XIV, o mundo presencia uma mudança sem precedentes. Seu carisma, sua capacidade de diálogo e sua proposta de unificação interreligiosa fazem com que nações em conflito comecem a assinar tratados de paz históricos. Em menos de 2 anos de papado, Leão XIV anuncia a criação da Aliança Espiritual Global, um pacto internacional entre líderes religiosos, chefes de Estado e representantes da ciência. Esse pacto tem como objetivo, segundo ele, prevenir o colapso ético da humanidade, proteger a criação e preparar o espírito do homem para uma nova era. O mundo aplaude de pé. Nobel da Paz. Capa das maiores revistas. Celebrações em Roma, Jerusalém, Nova York e Meca. Mas enquanto a mídia celebra a nova era dourada da fé, estudiosos das profecias apocalípticas levantam um alerta. E por causa da aliança, muitos serão enganados. O homem de luz ocultará a lâmina. O templo será tocado por mãos de argila. E a verdade será posta sob o trono. Quadra atribuída a Nostradamus, interpretação moderna. Essa quadra parece ecoar o que o profeta Daniel escreveu há milhares de anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Daniel 9h27. A profecia de Daniel fala de um príncipe que fará um pacto com muitos, mas que, em certo momento, quebrará esse acordo e trará desolação. É exatamente isso que muitos começam a temer. Que a aliança criada por Leão XIV não seja o início da salvação, mas a armadilha final. As primeiras suspeitas surgem quando o Papa propõe a reconstrução simbólica do templo em Jerusalém, não como um templo judaico, mas como um centro espiritual da humanidade, onde todas as religiões poderiam adorar o Deus do amor universal. Para muitos cristãos, isso soa como a profanação do templo sagrado, exatamente como descrito em Apocalipse 11 e em Mateus 24h15, onde Jesus alerta sobre a abominação da desolação no lugar santo. Ao mesmo tempo, Leão XIV introduz um novo símbolo global, uma moeda digital universal chamada PAX, conectada à identidade espiritual dos cidadãos. O uso não é obrigatório, ainda. Mas quem a adota, tem acesso facilitado a serviços, eventos e até indulgências espirituais. Isso lembra outra profecia bíblica. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Apocalipse 13:16-17. Mesmo que o PAX não seja literalmente a marca da besta, seu sistema de controle e recompensas levanta temores. Principalmente quando o Vaticano começa a exigir que todas as igrejas afiliadas adotem um novo sistema litúrgico interreligioso criado por Leão XIV, sob pena de excomunhão. Ao mesmo tempo, terremotos aumentam. Doenças misteriosas surgem. A natureza parece rebelar-se. E uma nova quadra atribuída a Nostradamus começa a assustar. O pacto dos grandes será firmado à sombra da estrela negra. Mas a paz durará apenas metade de um tempo. O grande abismo abrirá sua boca. E os cantos de glória se tornarão lamento. Metade de um tempo, isso remete diretamente a 3 anos e meio, o período citado em Daniel e Apocalipse como a primeira fase da tribulação. Seria o tempo da falsa paz, antes do colapso espiritual e da perseguição aos verdadeiros cristãos. E de fato, o que se segue é o início de uma perseguição disfarçada.
Igrejas que não se submetem ao novo pacto têm suas licenças canceladas. Pastores e padres dissidentes são silenciados. Bíblias tradicionais são proibidas em certos países sob o argumento de serem excludentes. Nas redes sociais, qualquer crítica a Leão XIV é tratada como discurso de ódio. A falsa paz começa a se desfazer. O mundo que parecia unido, agora revela rachaduras profundas. Um novo tipo de censura, mais sutil, mais espiritual, toma conta da sociedade. E o que parecia ser a aurora de uma nova era, talvez seja apenas o prenúncio da escuridão final. O mundo já está transformado. O Papa Leão XIV, agora aclamado como o pai da nova humanidade, reina não só como líder da Igreja, mas como guia espiritual global. Suas mensagens são transmitidas simultaneamente em mais de 200 idiomas. Seus gestos, reverenciados. Seu rosto, estampado em camisetas, bandeiras e moedas digitais. Mas por trás da cortina da admiração popular, há um movimento silencioso, crescente entre estudiosos das profecias, que se pergunta: esse homem é o anticristo, ou está preparando o caminho para ele? A dúvida ganha força à medida que eventos profetizados na Bíblia começam a se desenrolar. Em Apocalipse 13, João descreve duas bestas. Uma que sobe do mar, com poder político. E outra que sobe da terra, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão, um líder espiritual enganador. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13:11. Esse cordeiro que fala como dragão é frequentemente interpretado como falso profeta, aquele que prepara o mundo para adorar a primeira besta, o anticristo. E então uma nova quadra atribuída a Nostradamus começa a circular. O homem do templo vestirá ouro e fogo. Fará chover milagres no deserto das nações. Mas atrás do véu, caminha o Senhor da mentira, que virá quando os tolos o aclamarem rei. Analistas apontam, Leão XIV seria esse homem do templo, envolto em glória e milagres simbólicos, ações políticas, curas psíquicas, discursos pacificadores. Mas por trás dele, o verdadeiro senhor da mentira, o anticristo, se aproxima. E então, surgem rumores de um novo personagem na cena mundial. Um líder político jovem, carismático, com ascendência misteriosa. Ele não tem religião, mas cita Leão XIV como seu guia espiritual. Juntos, anunciam um congresso internacional para estabelecer um novo código universal de conduta humana. Esse líder político passa a ser chamado informalmente de Filho da Paz. É adorado por jovens, intelectuais, empresários e até líderes militares. Ele promete acabar com guerras e redefinir fronteiras. E o mundo parece disposto a ouvi-lo. Nesse ponto, muitos passam a crer que Leão XIV é o falso profeta, e o Filho da Paz o próprio anticristo descrito em Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Leão XIV, então, convoca todas as religiões para um novo pacto, a criação de um templo da unidade planetária. O local escolhido? Jerusalém. A ideia é criar um templo neutro, onde todas as religiões possam se unir para meditar, refletir, celebrar a humanidade. Mas os fiéis verdadeiros percebem, esse é o mesmo local onde, segundo Daniel e Jesus, aconteceria a abominação da desolação. E a profecia continua. No centro da cidade eterna, 2 tronos serão erguidos. Um, para o pastor do mundo. Outro, para o rei oculto da escuridão. Quadra atribuída a Nostradamus, versão moderna. 2 tronos. 2 líderes. Uma mesma missão, controlar mentes, guiar espíritos, distorcer verdades. Nesse ponto, começa a maior divisão dentro da própria igreja. Alguns líderes se recusam a aceitar o novo culto global. Missas secretas são celebradas em cavernas, catacumbas, por padres perseguidos. As escrituras começam a circular clandestinamente. Surgem os chamados remanescentes. Enquanto isso, Leão XIV e o novo líder político promovem milagres espetaculares, ou o que parecem ser milagres. Imagens flutuantes. Curas misteriosas. Fenômenos inexplicáveis. Mas muitos começam a desconfiar que essas maravilhas são de origem demoníaca. Como João alertou em Apocalipse 13:13.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Leão XIV se torna o principal defensor desse novo Messias político. Passa a chamá-lo de o escolhido, o portador da promessa universal. Nesse momento, os olhos dos estudiosos da profecia se voltam para Apocalipse 19, onde está escrito que no fim, o falso profeta e a besta serão lançados vivos no lago de fogo. Mas antes disso acontecer, o mundo ainda enfrentará sua pior fase, a grande tribulação, um tempo de engano, dor, destruição e purificação. E Leão XIV, outrora aclamado como um novo João Paulo II, agora é visto por muitos como o maior traidor espiritual da história da humanidade. O pacto de paz começa a ruir. O que parecia um tempo de ouro transforma-se em cinzas. Guerras esquecidas reacendem. Terras que haviam sido divididas agora são disputadas com violência nunca vista. O Filho da Paz, que surgiu como esperança, agora governa com mão de ferro. Dissidentes desaparecem. Redes de comunicação começam a ser controladas. Os que recusam um novo sistema espiritual são chamados de extremistas da fé. Leão XIV continua ao lado do novo líder, defendendo suas ações como necessárias para o equilíbrio espiritual global. A religião já não é mais uma busca por Deus, mas por obediência a um novo credo universal. Igrejas tradicionais são fechadas. Templos se transformam em centros de meditação ecumênica. Cruzes são retiradas. As escrituras, reescritas. E então, uma nova quadra atribuída a Nostradamus é descoberta num códice antigo. Quando o fogo cair sobre o altar dos reis, e as fontes vomitarem sangue e serpentes, o povo fiel se ocultará nos vales, pois a besta buscará os que restaram. Os sinais se intensificam. Rios tornam-se vermelhos. Luzes estranhas cruzam os céus. Terremotos simultâneos atingem múltiplos continentes. Uma nova praga varre regiões inteiras. E a perseguição aos remanescentes, os fiéis que recusaram um novo culto, torna-se aberta. Esses remanescentes se organizam em comunidades secretas, alimentando-se da palavra original de Deus, escondendo Bíblias, orando em silêncio, jejuando, mantendo viva a chama da esperança. Eles sabem o que está por vir. Jesus mesmo profetizou em Mateus 24h21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A grande tribulação está em andamento. E muitos agora enxergam Leão XIV, o homem que apareceu com palavras doces, foi aquele que abriu as portas do mundo para o anticristo. Um novo Balaão, que seduziu os povos com falsas luzes, enquanto os afastava da verdadeira fé. Mas mesmo em meio ao caos, há esperança. No livro de Apocalipse, capítulo 7, vemos que há 144.000 selados, fiéis que não se contaminaram com o sistema da besta, escolhidos para levar a verdade até os confins da terra. Homens e mulheres simples, comuns, mas cheios do Espírito de Deus. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7h14. E os remanescentes passam a repetir entre si as palavras que não podem ser apagadas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24h35. A fúria do sistema mundial cresce. O Filho da Paz exige adoração pública. Quem não dobrar os joelhos, será marcado. Quem resistir, será excluído, perseguido, morto. Mas os fiéis resistem, não com armas, mas com fé. Leão XIV, velho e cansado, percebe que seu tempo está chegando ao fim. Em seus últimos dias, uma última quadra atribuída a Nostradamus se torna conhecida. O último leão cairá sob o peso da coroa dourada. Seus olhos verão a verdade tarde demais. Mas o sangue dos fiéis gritará do pó. E o céu será aberto ao toque da última trombeta. E então, quando tudo parecer perdido, os céus se abrem. Como descrito em Apocalipse 19, o verdadeiro rei, o cavaleiro fiel e verdadeiro, surge montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e em sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6h15. Chegou a hora do juízo.
O falso profeta, Leão 14, e o anticristo são lançados vivos no lago de fogo. Os que permaneceram fiéis são reunidos. A trombeta final soa. E o novo céu e a nova terra são anunciados. O que começou com uma profecia obscura de Nostradamus terminou com a revelação plena das Escrituras. A verdade é que o inimigo sempre se disfarça de anjo de luz. O engano não virá com chifres e tridentes, mas com palavras bonitas, promessas de paz e alianças sedutoras. A pergunta que fica é: estamos preparados para discernir? Sabemos realmente o que está por vir, ou seremos levados pelo vento das falsas doutrinas? A história de Leão 14 pode ser fictícia, mas os princípios que ela revela são profundamente reais. Estamos vivendo os prenúncios. As fundações estão sendo preparadas. O sistema está se moldando. Agora é a hora de buscar intimidade com Deus. De voltar às Escrituras. De ouvir a voz do Espírito Santo, e não das multidões. Se esse vídeo mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. E agora eu quero saber de você. Você acha que estamos próximos do fim? Acredita que um líder global pode enganar o mundo inteiro? E se a profecia de Nostradamus estivesse mais próxima da verdade do que imaginamos? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião pode despertar outra pessoa. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos difíceis.